L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos lá, rapaziada. Bora. Caralho. Não sei o que tá acontecendo, bicho. Estou cansado. Mas estamos aí. Meio doido, né? Mas tá aí. Que aninho, que vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, episódio 188. Semana passada a gente não teve episódio porque eu esqueci, mas eu esqueci por um bom motivo, porque era dia do trabalhador, era 1º de maio, na quinta-feira, aí era o feriado mesmo. Bom, é isso. Tô meio lelé da cuca também, mas as coisas estão funcionando bem. Onde estamos nesse livro lindo? Comprei tá tendo a Feira do Livro aqui em São Paulo, né? Feira do Livro da Unesp. Primeiro que, caraca, as editoras estão tudo na malandragem, estão tudo levando bem os livros, lançamentos estão chegando. Achei meio migué. Tinha uma listinha e a minha lista ficou meio minguada. Precisava comprar o novo da Rita Segato, mas é lançamento. O Pornotopia, saiu um novo Pornotopia pela Companhia das Letras, né? Do Preciado, que já tinha pelo N-1, aí esgotou, como tudo N-1. N-1 ficou uma editora, era grande editora, né? De referência, assim, acho que agora tá meio capenga, assim, coitado. Os que Preciados abandonou o barco. Que mais? Pô, procurei até o do Brian Massumi, o que os animais nos ensinam sobre política, tudo pra ver esse livro. Mas eu ia ter esse livro, eu ia ler lá na Casa do Chapéu, eu ia ler nunca. A Albu não decepcionou, né? A Albu eu consegui pegar o Revoluções Moleculares, aí eu dei uma folhada. Eu li quando eu era jovem esse livro, eu li quando Revoluções Moleculares do Guattari. Eu li quando eu tinha 20 anos, 21. Achei tão irado. Aí eu fui ler, achei meio bobo. Guattari tem um negócio meio bobo, né? Acho que está acontecendo uma virada aí. Vou virar um winnicottiano que é alemaniano aí, mais que um gatarriniano esperto. Também estou organizando um curso que vai sair em junho, junto com o lançamento do livro também. Finalmente o livro vai ser lançado. É um curso Nietzsche de Deleuze. Fiquem atentos aí. Vai sair pelo Rizome Silice esse mini curso aí, empolgante. Vão ser 4 encontros que apresentar o Nietzsche de Deleuze, né? Vai ser um mini curso bem baseado no livro Nietzsche e a Filosofia, assim. Trocar uma ideia sobre Nietzsche em geral. Deleuze eu não tenho muito domínio, mas eu também não gosto, não. Não tô gostando de nada, falar a verdade. Não tô gostando de nada, não. Falar que não tô gostando de nada, tô gostando de Winnicott e Kellerman, assim, pra atender. Mas, temos aqui nosso compromisso de fechar esse livro. Ele é divertido pra caramba. Pra caramba também é uma palavra forte, mas é divertido. 20 minutinhos espertos, porque daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar. O homem não para. Abrir um CNPJ. Eu vou ter que abrir uma conta bancária CNPJ. Sou um empresário agora. Foda. E aí a gente tá no delicioso capítulo 4, né? Que é um capítulo que flui legal. A gente tá no parágrafo 4.1.3, primado do investimento social, seus dois polos. Paranoia e esquizofrenia. Mas a gente tá na página 367, pelo que eu anotei. E aí é lá na metade do parágrafo. Pelo menos eu anotei aqui, né? A gente parou 22/5. A natureza dos investimentos. É bem na metade mesmo, assim. Você contar aqui com vocês, hein? Pelo menos na versão impressa de 2010 que eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 linhas, aí na 19ª linha a gente começa. Eu vou daqui. Oi! A natureza dos investimentos. A natureza dos investimentos familiares depende dos cortes dos fluxos do campo social.
tal como são investidos num ou no outro tipo, num ou no outro polo. E o filho não espera ser adulto para apreender, sob pai e mãe, os problemas econômicos, financeiros, sociais, culturais que atravessam uma família. 2 pontos. Sua pertença ou seu desejo de pertencer a uma raça superior ou inferior. É verdade, né? A criança tem muito essa parada mesmo. E o teor reacionário ou revolucionário de um grupo familiar, com o qual ele já prepara suas rupturas e suas conformidades. É verdade, né? Aí tem aquele filme muito bobo da Disney, né? Que é como todos os filmes da Disney. Que é o Encantada? Como é que é o nome daquele filme colombiano? O filme do a Disney 100 anos de solidão. Encantada, filme Disney. Isso mesmo? Não é Encantada não. Encantada é um filme com a Amy Adams, que é bom também, esse mesmo bom. Ai, como é que é o nome daquele filme? Filme Disney, animação meio colombiana. Eita aqui. É Encanto. Não é Encantada, é Encanto. Caralho, que bosta. Como que ficou esse nome? É uma homenagem à Disney Colômbia, né? Vou voltar pro antiético aqui, né? Cara, como é que é o nome desse filme? Enchant? Encanto filme Wikipedia. O nome dele é Abuela. O nome dele é em inglês Encanto. Encanto mesmo. É muito latino. Deus meu. Aí deu meu. Então é isso, é Encanto mesmo. E aí que tem o primo, né? O primo não, um tio, que é tudo misterioso, que é o bode expiatório da família, né? Que é o Bruno. Que não se fala sobre o Bruno, né? E aí tem um polo. E é um polo que atravessa um pouco a molaridade da família, né? As estruturas e estratificações de poder da família, assim. É o Bruno, né? Só que ele é rechaçado como sombra, né? Ele fica meio... Eu tô pensando nesse polo... o revolucionário de um grupo familiar, com ele já prepara suas rupturas e suas conformidades, que a menina vai na busca dessa ruptura familiar, né? Apesar de uma tradição, né? O problema da memória, de criar tradições demasiadas territorializantes, assim, né? Mas, enfim, um semiflop da Disney. Qual uma sopa, qual uma acumulação, a família é agitada por contracorrentes, levada num ou no outro sentido, de tal maneira que o bacilo de piano vinga ou não, impõe seu molde ou não, consegue impô-lo conforme as direções de natureza totalmente distinta que a atravessam do exterior. Queremos dizer que Édipo nasce de uma aplicação ou de um assentamento sobre imagens personalizadas? Isso aqui não é uma pergunta, né? Afirmação. Queremos dizer, falando em espanhol, se fosse em espanhol eu já saberia essa resposta antes, não precisa olhar para frente. Queremos dizer que Édipo nasce de uma aplicação ou de um assentamento sobre imagens personalizadas, que supõe um investimento social do tipo paranoico, razão pela qual, primeiramente, Freud descobriu o romance familiar e Édipo a propósito da paranoia. Édipo é uma dependência da paranoia. Em contrapartida, o investimento esquizofrênico comanda uma determinação totalmente distinta da família, ofegante, esquartejada, conforme as dimensões de um campo social que não se fecha nem se assenta. Isso, né? Porque de vários elementos aí, né? Monetários, econômicos, geográficos, históricos, geracionais, raciais, de sexualidade, né? Muita coisa. Família matriz para objetos parciais despersonalizados que mergulham e tornam a mergulhar nos fluxos torrenciais ou rarefeitos de um cosmo histórico, de um caos histórico. Fenda matricial contra a castração paranoica. E ele de fuga contra a linha azul, entre aspas, né? E aí a gente tem um poeminha do Allen Ginsberg, Kaddish. E aí, tradução aqui para o português. Ó mãe, adeus, com um longo sapato preto, adeus, com o Partido Comunista em uma meia rota, com teu gordo ventre decaído, com teu medo de Hitler, com tua boca de piadas sem graça, com teu ventre de greves e chaminés de fábricas, com teu queixo de Trotsky e de guerra da Espanha, com tua voz a cantar para operários esgotados em putrefação, com teus olhos de Rússia,
com teus olhos de falta de dinheiro, com teus olhos de Índia famélica, com teus olhos de Tchecoslováquia atacada por robôs, com teus olhos lavados pelos tiros numa ambulância, com teus olhos amarrados sobre uma mesa de operação, com teus olhos de pâncreas amputado, com teus olhos de abortos, com teus olhos de eletrochoques, com teus olhos de lobotomia, com teus olhos de divorciada. Bonito, hein? É uma mãe, né? É uma mãe. O que atravessa uma mãe, né, senhor Ginsberg? Forte abraço, 61 esse poema. E aí a gente muda de sessão. Que aí foi uma declamação, hein? Vamos dizer que não tem uma declamação aqui para acabar com o juízo. Mudamos de sessão 4.1.4. Qual foi essa sessão que a gente passou tão rapidinho? É um investimento social, né? O nome dessa sessão que a gente passou bem rápido, né? Vocês estão com pressa. Capítulo 4 tem pressa. Que tenha pressa, quem quiser. É o campo social. Eu falei investimento, né? O campo social. E a gente chega no 4. Na verdade não. A gente continua no campo social, né? Só muda de sessão mesmo. Como é que eu divido isso aqui? É parágrafo. Esqueci. Parágrafo, sessão em parte, sei lá. Aqui é tanto uma sessão quanto um parágrafo, né? Eles não desenvolvem. Ou um pré. Não. É um parágrafo só. Desculpa, é um parágrafo. Eu tô muito chapado. Não, só um parágrafo. Porque continua no 4.1. Depois que eles vão mudar de sessão, é isso. Que eles vão mudar pra sessão 4.2, inconsciente molecular. Bora, desculpa. Molar e molecular. Você que sempre ouviu essa bosta aí de molar e molecular, tá na hora da gente, e nunca soube, tá aqui, ó, tá aqui a explicação, por que essa doideira. E não vamos simplificar, tanto como o maior e o menor, né, que é o grande tema ali do Neoplatoso também. Por que essas palavras, paranoia e esquizofrenia, como pássaros falantes e nomes de meninas? Por que os investimentos sociais seguem essa linha de partilha que lhes dá um conteúdo propriamente delirante? Delirar a história. Em que consiste essa linha? Como definir sobre ela a esquizofrenia e a paranoia? Supomos que tudo se passa sobre o corpo sem órgãos, mas este tem como que duas faces. Depois eles vão trabalhar muito melhor essa ideia de o agenciamento, na verdade, que tem duas faces, né? Tem uma ambivalência, uma em direção aos estratos, outra em direção ao corpo sem órgãos, né? Mas por enquanto eles estão trabalhando as duas faces do plano de consistência, né? Do corpo sem órgãos. Elias Canet, ou Canet, mostrou muito bem como o paranoico organiza massas e matilhas. O paranoico combina-as, opõe-nas, manobras. E aqui tem um livro fundamental para o trabalho de Deleuze e Guattari, né? Principalmente de psicologia social deles, que é o Massa e Poder. É esse o título, é Massa e Puissance, do Elias Canet, que sai pela Companhia das Letras, que eu fui lá na feira e não comprei, né? Também não queria ler, né? Elias Canet, Massa e Poder. É isso? Esse título mesmo, Massa e Poder. Olha a resenha aqui segundo a Amazon, né? Cadê? Assustado e pesaroso diante do espetáculo de adesão crescente das massas populares às organizações nazistas na Alemanha e na Áustria dos anos 30, o então jovem escritor Elias Canet passa as 3 décadas seguintes tentando decifrar os segredos profundos da humanidade e suas manifestações mais corriqueiras e terríveis. Mandar e obedecer, matar e sobreviver, medo e voracidade, paranoia e poder. O resultado dessa obsessão é a obra-prima do ensaísmo que une descrição narrativa e diversas áreas do saber, entre elas antropologia, psicanálise, a história das religiões e a ciência política, e destrincha de modo singular... Como é que eu perdi o gravador aqui? E destrincha de modo singular a propagação do mal na modernidade. É um calhamaço aí de 624 páginas na Companhia de Bolso, né? Aí do Elias Canet ainda tem Uma Luz em Meu Ouvido, A Língua Absolvida, O Jogo dos Olhos. Interessante. Tem também A Consciência das Palavras. É um cara que também em desuso, né? O Elias Canet, né? Não se fala muito do Elias Canet, né? Legal. Pra gente anotar aí, né? E venceu o Nobel de Literatura, né? E é fundamental, como a gente vai ver aqui, para esse trabalho aqui também no Mil Platôs, né? Principalmente aquele platô lá do... Que pôr do sol bonito! Que rosinha, lá laranjado. Gente. É São Paulo, né, bicho? Porra. Poluiçãozinha top.
Principalmente naquele platô lá do micropolítica e segmentaridade, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 6 é o CSO, 7 é a Rochidade, 8 é o 3 novelas, é o 9, né? O platô 9. Aí o 10 é o do Devir e o do 11 é o do Ritornello, doideira. Sinta aí, você gosta de Deleuze e Guattari, sinta 5 músicas aí, as 5 melhores músicas do meu platôs aí. É muito álbum de rock, né, meu platôs, muita faixa. Seu poser, você só gosta de meu platôs, cita agora as 4 óperas aí do antiético, né, que são os capítulos. Elias Canet, que viveu de 1905 a 1994, Masse et Puissance, né, de 1960, tradução francesa, Paris Gallimard, 66, aí tem uma menção aqui na página 460. 4 tipos de massas atuam em seu espírito: seu exército, seu dinheiro, seus cadáveres e a corte a qual se vincula a sua capital. Ele opera constantemente com elas, uma cresce às custas da outra. O que quer que ele empreenda, dá sempre um jeito de conservar uma dessas massas. Em caso algum, ele renuncia a matar. Cadáveres amontoados diante de seu palácio são uma instituição permanente. Fecha aspas. O tradutor Canet está falando de Muhammad Tughlaq, sultão de Delhi entre 1325 e 1351. Entre aspas, o mais puro caso de detetor de poder paranoico. Olha só, fecha aspas. A passagem acima traduzida do francês aparece assim traduzido do alemão em Massa e Poder. Tradução brasileira de Sérgio Telharoli, São Paulo, na Companhia das Letras, edição de 95, que vocês vão adquirir aí pela Amazon, né? Pegam pelo estante virtual, vai, gente. Aspas, são várias as massas que atuam em seu espírito, seu exército, seu dinheiro, seus cadáveres e a corte a qual se vincula seu capital. Ele as manipula sem cessar, elas se ampliam às custas uma da outra. O que quer que faça, sabe preservar para si uma de suas massas. Não deixe de matar em circunstância alguma. O amontoado de cadáveres da fronte ao palácio é uma instituição permanente. Tradução relativamente parecida, não sei por que a comparação, mas obrigado, Orlandi. O paranoico, voltando ao texto do Deleuze e Guattari, o paranoico maquina massas, é o artista dos grandes conjuntos molares, das formações estatísticas ou gregarismos, dos fenômenos de multidões organizadas. É todo um polo da molaridade ou da unicidade de um sistema, né? Esse esforço de organização unívoca e unicentrada de um sistema, né? Tudo que tende a recusar a parcialidade e o nomadismo e a finitude de um sistema, né? Ele investe tudo sob a espécie dos grandes números. No fim da batalha, o coronel Lawrence alinha os jovens cadáveres nus sobre o corpo pleno do deserto. Thomas Edward Lawrence, que viveu de 1888 a 1935, oficial inglês conhecido como Lawrence da Arábia, autor do livro Os 7 Pilares da Sabedoria. Eu não sabia que o Lawrence da Arábia tinha um livro, né? Mas tem, 7 Pilares da Sabedoria. No fim da batalha, o coronel Lawrence alinha os jovens cadáveres nus sobre o corpo pleno do deserto. O presidente Schreiber aglutina sobre seu corpo milhares de homenzinhos ou homúnculos, no delírio do presidente Schreiber, né? Dir-se-ia que das duas direções da física, a direção molar, que se volta para os grandes números e para os fenômenos de multidão, e a direção, são duas direções, olha que legal, molecular, que ao contrário, embrenha-se nas singularidades, nas suas interações, nas suas ligações à distância ou de ordens diferentes. O paranoico escolheu a primeira. Ele faz macrofísica. Diz-se que o esquizo, ao contrário, vai na outra orientação, a da microfísica, a das moléculas que já não obedecem às leis estatísticas, ondas e corpúsculos, fluxos e objetos parciais que já não são tributários dos grandes números, linhas de fuga infinitesimais em vez de perspectivas de grandes conjuntos. Olha que legal essa definição, né? Diferenciação do molar e do molecular. Sem dúvida, seria um erro opor essas duas dimensões como o coletivo e o individual. É bem errado mesmo, né? Porque o individual já é totalizante, né? Por um lado, o microinconsciente não deixa de apresentar arranjos, conexões e interações, se bem que esses arranjos sejam de um tipo original, ponto e vírgula. Por outro lado, como ele só conhece objetos parciais e fluxos, ele não comporta a forma das pessoas individualizadas,
que pertence, ao contrário, às leis de distribuição estatística do inconsciente molar ou macroinconsciente. É interessante, né? Quando o pessoal fala assim, ecologia sem política é jardinagem, né? E aí jardinagem é um gesto individual, não faz diferença nenhuma. E aí a galera tende a entender micropolítica e tenta entender molecularidade, revolução molecular, como essa coisa, né, de cada um fazer sua parte, mas nada mais errado, porque cada um fazer a sua parte já é um baita gesto molar de individualização, né? A molecularidade, ela diz respeito dos níveis pré-individuais e pós-individuais o tempo todo, e fazer a captação. E isso inclui níveis pós-individuais também, né? Níveis de conexões maquínicas abertas, como o poema do Ginsberg, né? E também níveis infrapessoais, que tem a ver com os afetos, com as percepções, e com isso que também está sendo produzido muito mais do que é de propriedade do indivíduo. Na verdade, o indivíduo ou o sujeito é isso então, né? Atravessado por intensidades de percepções, intensidades afetivas, intensidades motoras, né? Intensidades fisiológicas, intensidades inúmeras, né, que não são necessariamente pré-programadas, mas elas são também produzidas na interface desse nível, que também é molecular pós-pessoal, né, pós-individual, pós-pessoal. Então, poder fazer uma analítica molecular, mesmo de um camarada fazendo seu jardim com a melhor das boas intenções, não tem nada fucking a ver com cada um fazer sua parte. Talvez diz respeito das possibilidades territoriais que ele vai construir perceptivamente, afetivamente, com relação àquele espaço, com aqueles outros seres, quais viagens que ele vai ter, quais delírios ele, ela, Lu vai ter, que outras pessoas ele convoca, né? Como que se mapeia a molecularidade disso, que não tem nada a ver com o indivíduo no nível molecular, né? Tudo que escapa, na verdade, do indivíduo e do sujeito, e o compõe num segundo tempo, né? Que está no terceiro tempo, na verdade, né? Porque há as conexões, os registros, e só então, então é isso, que está no nível de poder o sujeito se dizer, não proprietário, mas o atravessado, o agente, o agenciamento de certas intensidades. Falei esquizoanalistês, hein? Falei esquizoanalistês bonito agora. Ai, cuidado do seu jardim, mas se engaje em algum movimento social também, importante. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui antes do alarme coisado, pelo menos essa página, que seria interessante. Freud era um darwinista, um neodarwinista, quando dizia que no inconsciente tudo era problema de população, assim como via um signo da psicose na consideração das multiplicidades. Nota de rodapé 7, num artigo sobre o inconsciente, 1915, das Unbewusst, Freud mostra que a psicose faz intervir pequenas multiplicidades, por oposição à neurose, que tem necessidade de um objeto global, por exemplo, as multiplicidades de buracos. Isso aqui é no caso do artigo mesmo do inconsciente, ele faz essa menção. Mas Freud só explica esse fenômeno psicótico ao invocar o poder de representação verbal. Essa discussão aqui, bem interessante, como Freud já vê na psicose a intervenção de pequenas multiplicidades, no caso do Homem dos Lobos, e que é bem próximo do registro desse artigo, né, dos escritos metapsicológicos de Freud, o inconsciente, de 15, e vai ser trabalhado pelo Deleuze e Guattari no Mil Platôs, mais precisamente no segundo platô. Se você contar, obviamente, a introdução Rizoma como primeiro platô, né, que às vezes é só uma introdução, no belíssimo texto Um Só ou Vários Lobos. Já bateu o despertador aqui, mas eu vou terminar de ler essa birosca aqui, pelo menos essa página. Trata-se, sobretudo, da diferença entre dois tipos de coleções ou de populações, os grandes conjuntos e as micromultiplicidades. Em ambos os casos, o investimento é coletivo. Isso que é interessante, ó. Em ambos os casos, o molar também é coletivo. É o de um campo coletivo. Mesmo uma só partícula tem uma onda associada como fluxo que define o espaço coexistente de suas presenças. E aqui está até destacado. Todo investimento é coletivo, todo fantasma é de grupo e, nesse sentido, posição de realidade. Mas os dois tipos de investimento distinguem-se radicalmente conforme um incida sobre as estruturas molares que subordinam as moléculas a si, enquanto que o outro, ao contrário, incide sobre as multiplicidades moleculares que subordinam a si os fenômenos estruturais de multidão. Um é investimento de grupo sujeitado, conceito da terapia institucional, da análise institucional, tanto na forma de soberania quanto nas formações coloniais de conjunto gregário, que reprime e recalca o desejo das pessoas.
O outro é investimento de grupo sujeito, nas multiplicidades transversais, portadoras do desejo como fenômeno molecular, isso é, objetos parciais e fluxos, por oposição aos conjuntos e às pessoas. Excelente! Muito bom esse parágrafo, ele é bem forte, né? E aí você vai vendo que vai ganhando os contornos, porque que eles gastaram tanta coisa, né? Apesar de parecer um capítulo meio à parte do livro 5 em relação ao 1, 2 e o 3, eu sempre falo que o 1 é de metodologia, né? Sem o 1 não dava para trabalhar o 2 e o 3. Sem o 2, essa análise mais específica da síntese do inconsciente a partir do nomadismo, do gregarismo, não dava para chegar nessa prática esquizoanalítica, nesses elementos de análise esquizoanalíticos, né? Que eles vão apresentar no 4. E se não fosse o 3, não dava para ver que tipo de campo social específico é esse, que representação do campo social é esse, que se dá numa máquina específica, que é a máquina social civilizada, capitalista. Porra, bom demais, hein? Por isso que eu faço parada. Porra, que delícia dar essa gastada com vocês. Um beijo no seu coração, escreve lá no Spotify, manda e-mail, adiciona o Blue Sky, sei lá. Manda um salve, quiser ler, chega junto aí que nós vamos ler juntos. Um beijo no seu coração, nos vemos semana que vem continuando esse livro lindo. Até mais.